Olá, eu sou o Dr. Marcos Hatke, sou cirurgião digestivo, gastrofuncional e nesse vídeo eu queria te ensinar a elaborar um pouquinho melhor a questão das suplementações na prática clínica, sempre baseado um pouquinho mais em evidências, tendo um estofo teórico um pouquinho melhor. A intenção aqui é a gente oferecer uma visão um pouquinho mais clara sobre como as evidências ajudam os médicos a suplementar, a aplicar a suplementação de modo racional no dia a dia. Existe um problema. Esse problema dessa prescrição muito grande de suplementos sem um diagnóstico preciso. Isso a gente precisa bater bastante nessa tecla. Esse é um erro crucial. Escrever baseado em sintoma, baseado em exames laboratoriais, sem fazer um diagnóstico médico, clínico, definido e específico, individualizado para cada paciente. Por quê? Porque muitos sintomas digestivos acabam se confundindo. São multifatoriais, têm várias causas, têm várias nuances, não respondem muitas vezes à suplementação isoladamente. É fundamental a gente entender a origem do sintoma, a linha do tempo que esse sintoma carrega, o impacto no estilo de vida em cima dos sintomas, o impacto do estresse, o impacto das questões emocionais, o impacto do sono, o impacto das refeições, o impacto do horário das refeições, da qualidade da dieta. Identificar as deficiências que são reais, né? Então as deficiências que fazem muita diferença na vida do doente que precisam ser repostas agudamente, como por exemplo, zinco, ferro, vitamina B12, vitamina D e a gente precisa entender os exames laboratoriais que realmente vão fazer a diferença na hora da suplementação. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre o uso indiscriminado de alguns suplementos comuns na prática clínica que muitas vezes não fazem diferença, fazem uma pequena diferença sem entrar exatamente na causa. Capítulo importante, probiótico. A maior parte das vezes as pessoas têm uma ideia de que o probiótico, né, que são bactérias liofilizadas, que a gente prescreve em determinados pontos da saúde digestiva para melhorar a flora intestinal, na maioria das vezes os probióticos são inúteis. Por quê? Porque a flora intestinal ela é muito dinâmica e ela depende muito do que a gente come, ela depende muito de como a gente processa o alimento. Então, aplicar biótico indiscriminadamente pode ou não melhorar a causa do sintoma do paciente, ou muitas vezes até piorar uma questão que não está sendo bem esclarecida. E infelizmente os probióticos eles têm um mercado muito grande, porque como são drogas, na verdade não são drogas, são bactérias, vamos dizer assim, de prescrição livre, então você pode comprar em qualquer farmácia probióticos que têm formulações diferentes e que muitas vezes não se aplicam ao caso específico que você precisa entender e diagnosticar. Outro ponto importante, ômega 3. O ômega, ele não se resume exatamente a ter uma ação anti-inflamatória e nem é tampouco apenas um suplemento alimentar. Tem várias funções no nosso organismo, o ômega depende da origem, por exemplo, o ômega de origem animal, de origem dos peixes, dos crustáceos, é o ômega natural, é o ômega que a gente tem maior absorção, enquanto que o ômega que vem de vegetais não tem toda a capacidade antioxidativa do ômega 3 vindo de origem animal, então essa distinção ela precisa ser bastante considerada na suplementação, porque tem pacientes veganos e vegetarianos que rejeitam a suplementação do ômega de origem animal. Então o ômega de origem vegetal ele não tem a qualidade, não tem a mesma composição do ômega de origem animal. Segundo ponto do ômega é que a quantidade de EPA, de DHA, que são ácidos graxos de cadeia curta, que estão relacionados a modulação da microbiota, anti-inflamação, impacto inclusive no desenvolvimento da aterosclerose. Várias marcas no mercado têm concentrações de EPA e DHA diferentes. Então, para cada caso, para cada objetivo, preciso de uma concentração diferente, muitas vezes até necessitando de manipulação farmácia. Terceiro ponto importante é magnésio. O magnésio é um mineral que está envolvido em várias cadeias enzimáticas no nosso corpo, desde contração muscular, performance cerebral, modulação da microbiota, contração intestinal. E é um elemento muito deficiente hoje no nosso solo e na nossa dieta ocidental. Então é interessante sim, para a maioria das pessoas, ter uma suplementação de magnésio. Porém, como existem vários tipos de magnésio, citrato, malato,
treonato, bisglicinato. Os tipos de magnésio têm as situações específicas em cada ponto da nossa cadeia digestiva e na nossa cadeia da homeostase. Então, muitas vezes, um magnésio que eu estou dando para melhorar a performance cerebral pode fazer com que o paciente tenha diarreia, por exemplo. Então, determinados tipos de magnésio, como citrato, que pode aumentar o ritmo intestinal, é um benefício que eu não quero para esse paciente. E, por exemplo, já tem uma síndrome do intestino irritável, uma sensibilidade alimentar que faz com que ele tenha mais diarreia, usando um magnésio que, em tese, é uma suplementação necessária e tranquila, vamos dizer assim, para se fazer. Então, outro ponto importante em relação às suplementações é de não avaliar exatamente a interação medicamentosa. Muitos pacientes chegam aqui no consultório com múltiplas suplementações, usando medicamentos alopáticos, suplementações, enzimas que têm interação medicamentosa entre si. Prescrições, às vezes, de colegas com 3, 4 folhas de prescrição. Então, um dos nossos trabalhos no consultório é, inclusive, desprescrever suplementações inúteis, caras e que muitas vezes têm relação com o ganho do médico, que esse é um ponto que a gente precisa entender também. Por exemplo, ômega 3 com uso de com anticoagulantes. Então, o ômega tem uma atividade pró-coagulante e isso em pacientes que precisam tomar Marevan, anticoagulantes do tipo aspirina. O ômega ele pode ter uma interação pró-coagulante. Você usar magnésio com determinados antibióticos, isso pode piorar muito a flora intestinal, aumentando diarreia, sem o cuidado de usar probiótico. Uma coisa extremamente importante, pacientes que têm quaisquer suspeita de alguma infecção ou de imunossupressão por algum motivo, o uso de probiótico pode ser danoso. Inclusive, o uso de probiótico pode inclusive, fazer com que esses pacientes desenvolvam colites ou hiperinfecções intestinais com o uso de probióticos nesses casos de imunossupressão. Além disso, a gente tem que considerar o horário de uso, se a suplementação ela deve ou não ser junto com as refeições, o ritmo circadiano, por exemplo. O magnésio ele é muito importante junto com as refeições, o ômega é muito importante ser junto com as refeições, a vitamina D é importante que ela seja noturna para eu ter um pico dessa vitamina C no dia seguinte para fixação com o sol. Então, essas nuances dos horários elas são também super importantes. E o ideal é a gente não ter protocolo. O ideal é a gente ter individualização da conduta, principalmente com o uso de biomarcadores, estudar o status inflamatório com exames laboratoriais do paciente, entender a função hepática, entender a função renal, entender a microbiota para, se necessário, prescrição de probióticos direcionados para a microbiota. Obviamente, entender os sintomas que estão correlacionados. Outra coisa importante é a gente entender o status da função digestiva. Então, se eu tenho uma função digestiva adequada, eu vou ter uma absorção adequada das suplementações. Não tenho uma absorção adequada, se eu não tenho uma função digestiva adequada, eu posso incorrer num erro em que eu estou suplementando e o paciente não está absorvendo. Então, a gente brinca que o paciente ele acaba fazendo um cocô muito caro. Por quê? Porque essa absorção que depende de uma mínima digestibilidade faz com que uma suplementação, que não é algo natural, não é algo que o organismo foi acostumado ao longo de milênios e milênios de evolução, essa suplementação sobrecarregue um sistema que não consegue absorver o básico. Então, como a gente pode concluir, a suplementação ela precisa ser algo que empurre um barco que já esteja andando e não algo que faça com que o sistema seja mais sobrecarregado e não melhorado. Como é que a gente pode ter tendência? Como é que a gente pode analisar as nossas tendências aqui para o futuro? Bom, além do que eu já falei, os painéis de microbioma são importantes para a avaliação da microbiota. Cada vez mais a gente tem usado no consultório exames de metabolômica, exames de fezes relacionados à absorção intestinal, formulações de liberação modificada, por exemplo, formulações farmacêuticas que não abrem estômago, que abrem só no intestino ou que abram só ali no intestino grosso. E muitas das suplementações às vezes são degradadas no próprio estômago, então se eu tenho uma cápsula que abre no estômago, eu vou perder essa formulação ali na minha própria digestão. E fundamental, integrar a suplementação com o estudo nutricional. Então, o papel do nutricionista, da nutricionista no consultório do médico, ele tem que ser alinhado, tem que ser casado com o tratamento gastroenterológico.
porque sem uma base nutricional não consegue, obviamente, ter uma suplementação adequada. Daí quando a gente conduz bem a suplementação, ela complementa absurdamente a prática clínica, evita muitas vezes medicações desnecessárias, mas ela não substitui o diagnóstico adequado. Então é muito comum o paciente vir no consultório sem diagnóstico, com várias suplementações abarcando apenas os sintomas. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe ali com os colegas que trabalham com nutrição clínica, saúde digestiva, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas.